Rodolfo, há 14 anos você pastoreia a mesma igreja, né? Hoje algumas pessoas pensam que ser um pastor é tipo galgar posições. Então você vai de uma igreja para outra até para subir posições, até você chegar a ser o pastor sênior, né? Como se fosse uma empresa. Mas pastoreio é entregar sua vida pelas ovelhas. Qual que é a importância, então, de permanecer e ser paciente no ministério? Olha, Vinícius, essa é uma pergunta interessante. Eu sou pastor na Igreja Batista Parque Industrial há 14 anos, mas sou membro da igreja há quase 20. Então, o relacionamento com a igreja é um relacionamento, né, que vem há bastante tempo. Agora, o que me leva a pensar assim da importância de ser pastor há muito tempo numa igreja e gastar tempo com eles assim, é o fato de que é preciso haver um conhecimento cada vez mais profundo entre a igreja e o seu pastor. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo falou para Timóteo, ele disse assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, sabendo de quem o aprendestes. Então eu quero que eles saibam de quem eles estão aprendendo. Como que eles vão saber? Eles precisam me ver, eles precisam conhecer, eles precisam ver o desenvolvimento da minha vida, eles precisam ver o meu crescimento espiritual também. Eu quero ver o deles, mas eles precisam ver o meu também. O apóstolo Paulo também disse para Timóteo, né, o teu crescimento seja evidente a todos, né? Então eu quero que eles também vejam que eu também estou aprendendo, que eu também cometi erros e que o amadurecimento me fez deixar aquele erro para trás. Então isso eu entendo que confere autoridade para o pastor para ele ensinar. Então eu entendo que isso é importante, de haver esse relacionamento. Um outro aspecto que eu acho importante também é porque eu vejo que Deus usou relacionamentos entre líderes e liderados a longo prazo. Moisés liderou o povo por tantos anos, né? Por 80 anos, né? Na verdade. Ele começou com 40 e terminou com 120. Aí ele passa o cajado para Josué, que também lidera até sua morte, né? Então eu tenho um compromisso com eles de que eu não vou deixá-los, que eu vou ficar com eles. Isso faz com que eles sintam segurança, porque eles vão me conhecendo, eu vou os conhecendo, a gente se abre, a gente acaba tendo um relacionamento aberto, né? Então eles sabem que eu não estou usando-os como um degrau para que eu galgue uma posição maior, uma igreja maior. Eles sabem que eu quero ter um ministério com eles ali até o fim da minha vida, não é? Eu sei que alguns vão dizer, e se Deus te chamar? Eu sei que existe essa ideia, se Deus te chamar para outro lugar, né? Essa é uma convicção que eu não tenho, de que Deus vai me chamar. Eu entendo que Deus me chamou para ali, para servi-los ali, para crescer com eles, para trabalhar com eles, né? Então eu entendo que o relacionamento longo, ele dá essa autoridade, e o relacionamento longo me parece me aproximar mais daquilo que Deus fazia nos tempos bíblicos, né? De usar pessoas. Entendo também, Vinícius, que existem aqueles que têm o ministério itinerante. O apóstolo, né, que era enviado, não os 12 enviados de Cristo Jesus, que foram enviados por Cristo Jesus, mas havia os apóstolos das igrejas, não com aquela mesma autoridade daqueles 12 apóstolos, incluindo os 11 discípulos e a exceção de Judas, que se enforcou, e o apóstolo Paulo, que veio por último, né, aqueles 12. Mas existiam os outros enviados, os evangelistas, aqueles que plantavam igrejas. Este eu entendo que eles têm um ministério assim mesmo, de começa uma igreja no lugar, estabelece uma liderança ali, vai para um outro lugar, começar uma outra igreja. Mas aquele que é colocado como líder ali, ele tem que gastar tempo ali. E isso é muito gostoso, porque a gente vai vendo os membros da igreja crescendo, vão se casando, vão tendo filhos. Eu tenho membros na minha igreja que eu os vi no departamento infantil, eu fiz o casamento deles e agora estou vendo... Estou orando por eles, pelos filhos deles na igreja, apresentando os filhos deles na igreja. E isso num ministério não tão longo, 14 anos eu acho que não é tão longo. Eu ainda quero ter mais 20, 30, quem sabe 40 anos com eles, se o Senhor me der vida, né? Então por isso que eu acho importante ter paciência mesmo. Então, no quesito paciência, tem um aspecto interessante. Eu comparo o ministério pastoral, o relacionamento pastor e igreja, com um casamento. Um casamento, ele passa por crises. São dois pecadores. Então tem os momentos de dificuldades. Mas por que a gente crê, a gente entende que aquele momento vai passar e que nós vamos conseguir superar ele com paciência, com confissão, com perdão, não é?
Então eu entendo que no relacionamento pastor-igreja também é assim. Paciência, confissão, perdão. Eu já pedi perdão à igreja. Em determinado momento eu tomei uma decisão que eu entendi que a decisão não foi boa para a igreja. Eu fui diante deles e disse, eu gostaria que vocês me perdoassem, porque eu não quero levar vocês para um caminho ruim. Né? Então, perdoe o seu pastor, por favor, né? E me deixe acertar. Né? E engraçado que terminou esse momento em que eu pedi perdão, eles vinham falar comigo e disseram, pastor, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente não vê o Senhor num pedestal como se o Senhor fosse inerrante. Né? Então eu entendo que é como se fosse um relacionamento conjugal, né? Por assim dizer. Passa-se por dificuldades, mas com paciência a gente supera e caminhamos brilhando para Jesus, como disse um professor meu no seminário. Obrigado, Codala. Nada.